Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Antoni e estou aqui com você hoje para conversar sobre conjunção, uma das classes gramaticais. Essa é uma aula direcionada para jovens do quinto e sexto ano do ensino fundamental. Vamos começar entendendo o que é uma conjunção. Então, conjunção é a palavra que liga ideias. Ela pode ligar também palavras. É uma palavra invariável, ou seja, não sofre modificações. E que modificações são essas? Lembra dos adjetivos que podem variar em gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular e plural? Então, a conjunção ela não sofre esse tipo de variação. Ela sempre aparece do mesmo jeitinho. Mas olha só, pessoal, teremos que ter bem atenção quando trabalhamos com a conjunção, pois cada uma delas introduz um sentido diferente à oração em que está. Fica atento! Vamos ver agora como a mágica acontece. Estas são algumas conjunções e os seus sentidos. Adição introduz uma ideia de soma. Tempo introduz uma ideia de tempo. Explicação introduz uma explicação. Alternância introduz a ideia de alternar. A conclusão traz uma ideia de término, de finalização. E a oposição, uma ideia contrária. Vamos ver agora como cada uma funciona na frase. Vamos iniciar pela conjunção de adição, que traz o sentido de soma, de inclusão. E elas são e, nem, não só, mas também e outras. Vamos ver os exemplos. 1. Ontem fomos ao parque e à sorveteria. Então temos o i adicionando sorveteria como outro lugar para o qual nós fomos. Segundo exemplo, não gosto de sopa nem de feijão. Então temos aí o nem incluindo feijão como outra comida de que não gosto. A 3. Não só terminei a tarefa de hoje, como também fiz a de amanhã. Observe que nós temos aí uma conjunção em duas partes. Não só, como também. Ou não só, mas também, como está lá nos nossos exemplos de conjunções. Nós temos também aí uma adição, pois eu não terminei a tarefa, nem fiz a de amanhã. Fica ligado agora na conjunção que introduz o sentido de tempo, que são as conjunções quando, enquanto, logo que, sempre que e outras. Observe os exemplos. 1. Quando acabou a aula, fui para a casa da Ritinha. Observamos aí a conjunção quando, indicando o tempo que eu fui para a casa da Ritinha, depois da aula. Exemplo 2. Todos ficaram calados enquanto o policial falava. Então temos o tempo aí introduzido na oração enquanto o policial falava. Logo que amanheceu, saímos para o aeroporto. Exemplo 3. Observe aí logo no início do período a conjunção logo, introduzindo o tempo ao amanhecer. Veja agora como vai funcionar quando eu quero explicar algo. E para a explicação, eu utilizo as conjunções porque, pois, antes do verbo, que e outras. Observe os exemplos. 1. Não saímos de casa porque choveu muito. Então, temos aí a explicação, a chuva, para eu não ter saído de casa. Exemplo 2. Mamãe está cansada, pois não dormiu à noite. A explicação para ela estar cansada é não ter dormido, introduzido aí pela conjunção pois, antes do verbo. Exemplo 3. Desça que você pode cair. Então, a explicação para eu descer é eu poder cair. Fique de olho. Agora vamos entender como funciona a ideia de alternância. É simples. É uma coisa ou outra. Daí as conjunções. Ou, ora e outras. Observe os exemplos. 1. Traga carrinhos
ou videogame. Então eu tenho duas possibilidades, ou uma coisa ou outra. 2. Ou você faz a tarefa agora ou não vai brincar. Mais duas possibilidades, fazer tarefa, se não, sem brincadeira. 3. Ora ele briga comigo, ora faz as pazes. Então temos aí duas ações que podem acontecer, ou uma ou outra. Esse é muito simples, não é mesmo? Agora vamos pensar nas conclusões. Quais as conjunções que indicam término ou finalização ou conclusão? Temos aí, portanto, por isso, logo, assim e outras. Observe os exemplos. 1. Passei na prova. Logo, poderei brincar. Concluindo. 2. Fiz minha parte no negócio. Portanto, tô livre. Término. 3. A casa está limpa. Assim, não terei trabalho. Então, 3 exemplos de conclusão. Vamos agora falar sobre oposição ou a introdução de ideias contrárias, contrastes entre ideias, oposições de ideias. E as conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto e tantas outras. Exemplos. Número 1. Estudei muito, mas não passei no teste. Observe aí, uma coisa foi estudar. Outra coisa contrária foi não passar no teste. Exemplo 2. Queria muito ir para a piscina, porém meu pai não deixou. Observa claramente as ideias contrárias de querer ir para a piscina e de o pai não ter deixado. Exemplo 3. Fomos ao supermercado, entretanto não pude comprar guloseimas. Olha aí as ideias contrárias. Entendeu? Muito simples. Vamos fazer um bate-volta rapidinho? Eu vou falar a frase, você vai tentar descobrir qual é a conjunção e dizer que sentido ela está introduzindo. Vamos lá? Primeira. Adoro gatos, mas sou alérgica. E aí, qual é a conjunção? Que sentido ela introduz? Pensa, pensa. Dá um pause rapidinho para poder pensar. E aí, conseguiu? Diz aí pra mim. Sim, se você disse mais e está introduzindo a ideia de oposição, acertou! Muito bem! Vamos para a próxima. Ou canta ou assobia. Os dois não dá. E aí? Agora é contigo. Pausa rapidinho e diz daqui a pouco para mim o que você descobriu. E aí, fala pra mim o que é. Descobriu que é ou? Muito bem! E o sentido? Alternância! Isso! Vamos em frente! Terceiro e último bate-volta. Vamos almoçar, que eu estou morrendo de fome. E aí, pensa um bocadinho para me dizer. Bem facinho, não é mesmo? Que introduzindo ideia de explicação. Vamos almoçar, que eu estou morrendo de fome. É isso aí, pessoal. Tava muito bom, né? Você deve estar dizendo, poxa, professora Adriana, é muito facinho isso daí. É, e eu te digo, é bem simples mesmo, não é tão complicado assim, basta entender. Mas, ó, fica esperto, porque tem algumas coisas que parecem, mas não são. Olha esse exemplo. Dormir cedo e não conseguir acordar para a aula. Nós temos aí uma aditiva? Você vai dizer assim, poxa, tem um E, é uma aditiva. Não, querido aluno. Nós temos aí oposição de orações. Observa, eu dormi cedo, não consegui acordar para a aula. Temos questões contrárias, então esse I tem sentido de mais, porém. É só uma pegadinha, fique esperto. Para entender as conjunções, temos que conhecê-las bem e entender o sentido que elas introduzem na oração. Fica esperto, não deixa passar. E aí, querido aluninho, gostou? Aprendeu? Entendeu direitinho como é que funciona?
Agora é só fazer uma releitura e tentar observar sempre, analisando o sentido da oração, porque cada conjunção tem um sentido, mas às vezes nós vimos que podem existir pegadinhas. Então vamos agora praticar para aprender bem, ok? Até a próxima!